Boas-vindas à nossa explicação detalhada sobre o material base. Hoje a gente vai encarar de frente um dos maiores desafios de quem escreve código. Como criar programas que sejam incrivelmente rápidos, mas ao mesmo tempo totalmente seguros em relação ao uso da memória. É um equilíbrio bem difícil de alcançar, mas o material que vamos analisar hoje mostra uma solução simplesmente fascinante. Isso já nos leva direto à nossa pergunta central. Historicamente, quem desenvolve software sempre teve que escolher entre duas opções meio complicadas. Ou se usa um garbage collector, que é aquele processo automático que fica varrendo a memória atrás de dados sem uso, mas que consome o poder de processamento do programa rodando, ou a gente gerencia a memória de forma 100% manual. E convenhamos, isso abre uma margem gigantesca para erros humanos catastróficos. Mas, e se existisse uma terceira via para garantir a segurança sem abrir mão do desempenho? Para entender como isso é possível, o nosso roteiro de hoje vai passar por 1. Gerenciamento de memória. 2. Regras de posse. 3. Moves e clones. 4. Empréstimos. E 5. Slices. Vamos começar pela seção 1. Gerenciando memória. As restrições físicas do computador. Antes da gente mergulhar nas regras específicas da linguagem, é crucial lembrar a diferença estrutural entre as duas áreas de memória que os programas usam o tempo todo, a stack e a heap. Imagina a stack como uma daquelas pilhas de pratos num restaurante, sabe? O último prato que você coloca no topo é obrigatoriamente o primeiro a ser tirado. É um acesso super rápido, mas tem um detalhe. Cada dado ali precisa ter um tamanho fixo e já conhecido de antemão. Já a heap é como chegar a um restaurante com um grupo de amigos que não para de crescer. Quem está na recepção precisa sair procurando uma mesa vazia que caiba a todo mundo e depois te dá o endereço exato de onde fica essa mesa. É bem mais flexível e dinâmico, mas buscar o espaço no sistema e depois seguir um ponteiro até lá torna tudo consideravelmente mais lento. O que nos leva à seção 2, regras de posse, a terceira e radical abordagem do Rust para a memória. Entendendo essas restrições físicas, o lance aqui é que a linguagem gerencia a parte mais lenta, a heap, através de um sistema metódico de ownership, ou posse. E a verdadeira magia é que tudo isso é verificado inteiramente pelo compilador. Ou seja, nenhuma dessas regras vai deixar o seu programa mais lento enquanto ele estiver rodando. São 3 regras absolutas aqui. Vale a pena a gente ir com calma porque elas são a fundação de tudo. Primeira, cada valor possui um dono. Segunda, só pode existir um dono por vez para cada dado. E a terceira, quando esse dono sai do escopo válido, o valor é descartado, sem chorro nem ranger de dentes. Se você violar qualquer uma delas no código, a compilação simplesmente para com um erro. Vamos visualizar o ciclo de vida de uma variável com essas regras. A variável entra no escopo e, se precisar, a memória da heap é alocada. O detalhe sensacional é que no exato segundo em que a variável sai de escopo, ali na chave de fechamento do código, uma função especial chamada drop é acionada automaticamente. A memória é devolvida para o sistema operacional limpinha, sem que ninguém precise lembrar de escrever um comando solto liberando essa memória. Agora, seção 3. Moves e clones. Como as variáveis interagem com os dados. A coisa fica um pouco mais sofisticada quando a gente começa a passar essas variáveis umas para as outras. É super importante distinguir como a linguagem trata os dados simples versus os dados complexos lá da heap. Dados que ficam só na stack, tipo números inteiros, são copiados muito facilmente, sem peso nenhum na performance. Mas dados da heap, tipo uma string de texto, aí exige cuidado. Uma string guarda na stack só um ponteiro, o comprimento e a capacidade. O textão mesmo fica lá na heap. Se a gente atribui essa string para uma variável nova, ocorre apenas a cópia daquelas informações pequenas da stack. O dado massivo na heap fica lá, intacto, sem ser duplicado. Mas é exatamente aí que mora um perigo estrutural. Imagina só, se essas duas variáveis tivessem cópias idênticas do mesmo ponteiro da heap, o que aconteceria quando as duas saíssem do escopo? Pois é, as duas iam tentar rodar a função drop no mesmo endereço de memória. Isso gera o temido Double Free Error, que é uma falha de segurança gravíssima. Isso explica exatamente por que o compilador se recusa a deixar duas variáveis serem donas ativas da mesma informação na heap. Para eliminar de vez a chance desse desastre acontecer, o material introduz o conceito de move. Em vez de fazer o que muita linguagem chama de cópia superficial, aqui a primeira variável é invalidada completamente quando o ponteiro da heap é transferido. Ela perde a posse e fica inutilizável. E como os dados pesados da heap nunca são duplicados e escondidos pelo sistema, qualquer cópia automática que a linguagem fizer vai ser sempre muito rápida. Claro, tem vezes que você realmente precisa de uma cópia profunda e totalmente independente dos dados da heap. Nesses casos, você é obrigado a usar explicitamente o método clone. Ele funciona como um alerta visual fortíssimo.
Quando você bate o olho na palavra clone no código, você já sabe que uma operação pesada de alocação de memória está acontecendo ali. Chegamos então na seção 4, Borrowing, acessando dados sem assumir a posse. Porque, convenhamos, ficar repassando a posse dos dados para dentro e para fora de toda a santa função do programa ia ser de uma burocracia insuportável, não é? A solução engenhosa que as fontes apresentam é o borrowing, que é basicamente pegar os dados emprestados. Você cria uma referência usando o símbolo do e-comercial, o ampersand, assim partes do seu código podem consultar um valor sem precisar roubar a posse dele. E como a referência não é a dona de verdade, o dado original não vai ser descartado quando o empréstimo acabar. Só que assim como o ownership, as referências também têm regras inquebráveis. Funciona assim. Você pode ter uma única referência mutável, daquelas que podem alterar a informação, ou qualquer número de referências imutáveis, que servem só para leitura. Misturar as duas coisas ao mesmo tempo? Nem pensar. Faz todo sentido, lógico, né? Quem está ali só lendo um dado não pode tomar um susto e ver a informação mudar do nada debaixo do próprio nariz. Isso ilustra o verdadeiro poder dessas proteções. Ao forçar essas regras de empréstimo, um monte de dores de cabeça são completamente erradicadas logo na compilação. Sabe aqueles data races? Aqueles bugs super complexos quando várias partes tentam alterar a memória ao mesmo tempo? Totalmente bloqueados. Referências apontando para o vazio simplesmente não compilam. E agora, seção 5, Slices, referenciando sequências contínuas com segurança. Tentar rastrear dados dentro de uma coleção muito grande usando só índices numéricos soltos é algo bem frágil. A coleção pode mudar e o seu índice perde o sentido muito rápido. É para resolver esse problema que existem os slices. Um string slice aponta para um pedaço específico de um texto, em vez de olhar para a coleção toda. Usando uma sintaxe de colchetes, você diz exatamente onde começa e onde termina o fragmento que te interessa. Dá uma olhada nessa representação visual. Temos a frase Hello World, com os índices mapeados de 0 a 10. Se a gente quer focar só na palavra hello, a gente cria um slice pegando do 0 ao 5. Na prática, o sistema guarda um ponteiro seguro apontando para a primeira letra, junto com o tamanho exato, tudo amarrado com o dado original. O pulo do gato dos slices é justamente esse. Eles amarram as informações de forma inseparável ao estado real da memória. Se alguém no código tentar esvaziar a string original, enquanto um slice mutável estiver lá, ativamente observando um pedaço dela, o compilador barra a operação na mesma hora. Para limpar a string, você precisa de posse mutável, e isso é expressamente proibido enquanto tiver alguém usando uma referência de leitura. Para amarrar tudo isso, o material-fonte nos entrega essa conclusão bem direta. Esses três conceitos juntos, ownership, borrowing e slices, funcionam como guardiões da memória. Eles garantem a segurança de tudo ainda na fase de compilação. É uma troca muito interessante. Em vez de ter falha surpresa derrubando o sistema lá na frente em produção, a linguagem exige um pouco mais de rigor e raciocínio estruturado na hora em que você está desenvolvendo. E a gente encerra essa nossa análise com uma provocação excelente do próprio material. Sim, a curva de aprendizado de tudo isso causa um atrito inicial. Muito código seu vai ser barrado pelo compilador nas primeiras tentativas, mas sabendo que a grande recompensa são programas praticamente livres de vulnerabilidades graves e bugs escondidos na memória, será que esse atrito inicial não vale muito a pena a longo prazo? É, sem dúvida, um paradigma poderoso para se pensar. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente hoje, um abraço e até a próxima.